Olá, microempreendedor individual, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da série voltada exclusivamente aos microempreendedores individuais, tá? Hoje eu quero tratar de algumas dúvidas muito comuns no momento de se abrir a empresa, no momento de se abrir o MEI e também na manutenção desse MEI, tá? Existem muitos mitos envolvendo o microempreendedor individual. Tá? E hoje eu vou tentar sanar de forma rápida e simples, tá? Bom, primeiro nós precisamos dividir em duas colunas. A primeira coluna do que impede de abrir o MEI e a segunda coluna das dúvidas e dos mitos que se envolve aí, né? As polêmicas em volta do microempreendedor individuais. Tá? Lembrando que nós estamos chegando em quase 9 milhões em 2019, já estamos beirando ali os 9 milhões. Então tem muitas dúvidas e muitos pontos simples que muitos microempreendedores individuais não estão atentos, tá? Mas primeiro vamos para a primeira coluna, tá? O que impede uma pessoa, um empresário a se tornar o MEI? Primeiro, você não pode ser um servidor federal, tá? Então você não pode trabalhar em nenhum dos três poderes, tá? Executivo, legislativo e judiciário, você não pode de forma alguma. Segunda vedação a ser MEI justamente você não pode ser também servidor estadual e nem municipal. A regra se aplica, federal, municipal ou estadual. Você não pode, errei a ordem, né? É federal, estadual e municipal. Você não pode de forma alguma ser um microempreendedor individual, tá? Se você se enquadra em uma dessas três hipóteses, tá? Regra número 3. E eu recomendo, por favor, não faça isso. Se você for considerado pelo INSS, se você recebe um benefício do INSS, considerado como inválido. Tá? Então, se o INSS te deu esse título de inválido, a partir do momento que você constitui o MEI, você perde esse benefício. Tá? Algumas pessoas até conseguem, reza a lenda que o sistema bloqueia. Nunca vi esse caso. Tá? Eles estão querendo mesmo que você perca o benefício. Inclusive, para você conseguir um benefício de aposentadoria por invalidez, por exemplo, é muito raro. Tá? A maioria dos casos, hoje em dia, que são deferidos, né, que são aprovados como inválido, ele vem de uma ação judicial. Geralmente o INSS não aceita, não está bom, não está certo. Aí a pessoa que está buscando esse benefício, ela busca um advogado especialista de preferência, tá? Então você busca um especialista, vai até o Poder Judiciário e solicita, né? Aí você tem que levar provas, aí tem perícia. Então é algo bem lento, é um processo também lento, não é algo que você consegue da noite para o dia, tá? Então se você é considerado inválido, tá? Se o INSS te considerou inválido, a partir do momento que você abre o MEI, o que você está fazendo? Você está atestando que você pode sim trabalhar, que você não é inválido, tá? Que você pode trabalhar, que você pode ser empresário. Então, não faça isso. Isso é uma vedação, só que ao mesmo tempo, por mais que você queira, não faça isso. A não ser que você tenha uma projeção muito maior, tá? Você tem uma projeção de ganhos muito maior do que no INSS, tá? Então, não faça isso de forma alguma. E a quarta vedação é se você é sócio de uma empresa já, tá? E ao mesmo tempo, se você se constituiu como MEI, você não pode ser sócio de outra empresa. Você não pode, entre aspas, por quê? Entre ser sócio de uma empresa e ser MEI, eu prefiro ser sócio de uma empresa, tá? Muito provavelmente é uma empresa já constituída há um tempo, uma empresa de certa forma já com uma estrutura, então eu prefiro. É claro que vai depender muito da sua situação, tá? Então a escolha final é sua, a escolha final é sempre do administrador. Tá? O contador ele pode orientar, mas a decisão final é do administrador. Então, o que acontece? Por que isso é uma vedação? Ao ingresso. Porque existiu muito, principalmente no começo, o empresário ele já tinha uma empresa, tá? Ele era sócio de alguma outra empresa e ele queria, como uma forma de planejamento tributário, isso não seria nenhum planejamento tributário, seria mais algo voltado ali para evasão fiscal, que é crime, prevê detenção, então é algo um pouco mais complexo. Então, ele queria, de certa forma, economizar, tá? Que existe vídeo no canal falando que o MEI não é a melhor forma, não é você pensar em planejamento tributário, não é.
a melhor opção. Então o empresário ele pensava que, assim quando surgiu, né? Então, poxa, eu tenho a minha empresa, então eu vou pagar menos aqui. Então ele abria um MEI para justamente movimentar também o MEI. Então ele acreditava que tinha uma economia de imposto ou algo assim, tá? Tem um vídeo relacionado apenas a isso aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui para você clicar e depois você assistir, tá? Então, são essas as 4 vedações. Primeiro, você não pode ser servidor federal, não pode ser servidor público estadual ou municipal, não pode ser aposentado, vamos dizer assim, pelo INSS, não pode ser considerado pelo INSS como inválido, e você também não pode ser sócio de outra empresa, ou se você já faz parte, ou se a partir do momento que você constituiu o MEI, depois de, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você quiser partir para uma empresa, você tem que abdicar, vamos dizer assim, você tem que excluir essa sua característica de MEI. Então você perde. Então a partir do momento que você parte por empresa, você perde como MEI, tá? Agora vamos para a segunda coluna, tá? Que é a coluna das dúvidas e as polêmicas que envolvem o microempreendedor individual, que muitas vezes o próprio microempreendedor individual, na maioria das vezes, nem sabe, né? Então é MEI 2, 3, 7 anos e não sabe alguns pontos muito específicos da legislação, tá? Então, porque geralmente não contrata um contador, então você não tem essa orientação próxima, tá? Mas eu quero passar essa informação de graça, sem cobrar nada, tá? Em rede aberta também, podemos dizer que o YouTube hoje é uma rede aberta. Então, vamos lá. A primeira coisa muito comum de se acontecer, né, do MEI acreditar, de se iludir, podemos dizer assim, é que aquela contribuição que ele paga mensalmente contribui para o INSS como tempo de serviço, tá? Ah, eu vou fazer minhas contas. Eu conheci pessoalmente o MEI há 6 anos e acreditava, já estava contando como seu tempo de aposentadoria, tá? Isso não existe, tá? Hoje você pega a guia da DAS, né? Ali a guia do MEI, e você tem discriminado quais são os impostos que estão sendo pagos, quais são as contribuições que estão sendo pagas, não é isso? Então hoje ficou muito mais claro você saber o que está pagando. Então aquela sua guia de R$ 52, R$ 55 reais, mais ou menos, depende da atividade, não é mesmo? Tem lá destacado o INSS. Então, por quê? Pensa comigo. Um empregado que recebe ali R$ 1.500, ele paga os seus 8, 9, 11%. Vamos dar um exemplo genérico, tá? Vamos dizer que ele pague 11%, 10%. Vamos arredondar, não existe essa alíquota, tá? Essa porcentagem. Mas vamos dar um exemplo de 10%. Sobre 1.500, dá quanto? 150. Dando um exemplo aqui de 10%, que nem existe essa alíquota. 150. Você paga R$ 52 por mês, uma parte é para o INSS e você quer que isso conte como tempo de serviço. Não tem lógica. Isso não tem lógica, tá? Você está pagando o quê? 30 reais, 40 reais de INSS na guia do MEI? Não sei. Faça essa reflexão, tá? Então você está pagando menos de 50 reais e a pessoa está pagando no mínimo 150. Vou dar um exemplo, 150. Então você acha que é justo? Então todo mundo vai ser MEI. Então vamos largar a carteira registrada e vamos todo mundo ser MEI, tá? Então não é bem assim, tá? Existe a possibilidade do tempo que você está contribuindo ali como MEI contar como tempo de serviço? Existe a possibilidade, tá? Mas aí você tem que pagar 20% do valor fictício, que você acredite que você esteja ganhando mensalmente e que você queira se aposentar, tá? Então, vamos dizer que o salário mínimo agora, hoje, está 998. Está mesmo, 998, tá? Quanto que é 20% disso? Então, além da guia do MEI que você está pagando ali e que tem destacado o INSS, você tem que recolher 20% sobre um salário mínimo, por exemplo, tá? Então, você calcula e você paga para o INSS diretamente. Então, você vai ter, de certa forma, 2 contribuições. Uma individual, independente, facultativa, e a outra como microempreendedor individual, tá? Mas para que serve, então, esse INSS que está destacado
na guia do MEI. O que é isso? Tá? Você tem direito a alguns benefícios, tá? Existe uma carência de 10 meses. Então, a partir do momento que você pagou a primeira, tá? Não é no momento que você abriu o MEI. A partir do momento que você pagou a primeira, começa a contar 10 meses, você está pagando todos os meses. Então, você pode requerer alguns benefícios, tá? Então, eu me machuquei, tá? Eu me machuquei, então eu vou lá no INSS pedir um benefício. Então você vai passar por perícia. Então tem todo... Você pode entrar no site do INSS, eu vou deixar na descrição, tá? O INSS do portal do microempreendedor, tá? São fontes oficiais, não entrem em outras fontes. Entre em fontes oficiais para você saber informações, tá? Então você clica lá e você vai saber o que você pode ter de benefício ou não, tá? Tem alguns benefícios, tá? Eu acho viável, tá? Já que você está pagando mesmo, espera 10 meses e ainda você tem uma certa cobertura, vamos dizer assim. É uma cobertura bem superficial, você tem uma cobertura. Então, vamos desmistificar isso. Não conta como tempo de serviço, tá? Então, tem pessoas colocando ali nas suas contas para solicitar aposentadoria, isso não conta. Você pode até procurar um advogado trabalhista, que ele vai te auxiliar nisso daí, ele vai conseguir te orientar e você vai ver que você está perdendo tempo, tá? A não ser que você contribua 20% a mais. Ou seu objetivo não é aposentar por tempo de serviço, tá? Então não é que o MEI não presta, não é isso, tá? Mas você tem que ter essas ideias muito claras que não contam como tempo de serviço, tá bom? Segundo ponto, se você é um empregado, um CLT, você pode se constituir como MEI? Você pode, isso é uma dúvida muito comum também, você pode. Mas a partir do momento que você é demitido dessa empresa, o que acontece? Você não tem uma segunda fonte, que inclusive é considerada a fonte principal como MEI. O MEI é considerado a fonte principal, tá? É uma atividade empresarial. Então, você está indo para o mercado, você está assumindo risco econômico. Então, essa é considerada a sua fonte principal. A partir do momento que você sai da empresa, você não vai conseguir receber o seguro-desemprego, por exemplo. Porque você tem uma segunda atividade. Então, desmistificando, se você tem projeção de sair da empresa, tá? Se você está vendo que a empresa que não está engrenando, talvez crise, talvez uma crise ali no setor dela, então está diminuindo vendas, algo assim, você está vendo que a empresa vai te mandar embora, você tem... É que a gente não tem muito uma visão com isso, né? Isso é muito relativo. Mas a partir do momento que você está em risco, você finaliza o MEI, porque quando você sair, você recebe o seu seguro-desemprego. Ali 5 parcelas, 4 parcelas, 6 parcelas, não tem mais 6 parcelas, né? O máximo é 5 parcelas. Então, reduzindo, né? A Previdência tá cortando gastos, tá? Então, desmistificando, você é um empregado, CLT, você consegue abrir o MEI? Consegue, não tem problema nenhum, tá? Isso não é nenhuma vedação, tá? Bom, terceiro ponto, se você possui algum auxílio, então auxílio doença, o próprio seguro-desemprego, vamos dizer que você saiu da empresa, você está recebendo seguro-desemprego e você está no segundo mês. A partir do momento que você constituir, que você abriu o MEI, você perde, tá? Essa é a regra, tá? Eu já conheci alguns casos de que constituiu, abriu o MEI e não perdeu o benefício. Já vi casos de continuar recebendo e aí depois de 5, 6, 7 meses o INSS pede o dinheiro de volta. Pode acontecer, tá? Então existe essa possibilidade. O quarto item, tá? O quarto ponto de atenção. Se você recebe benefício como LOAS ou Bolsa Família, esses benefícios eles são parametrizados, eles são calculados de acordo com a média familiar, a renda média familiar. Então, só por você se constituir, só por você abrir o MEI, você não perde. Mas se a sua renda média familiar superar o padrão que eles têm, você perde. Tá? Então, muitos casos não perde, outros casos perde. A regra geral, estou aqui para explicar a regra. A regra é que constituiu, você abriu o MEI, você não perde Bolsa Família e você não perde o LOAS. Mas se a sua renda mensal, tá? Se o seu faturamento ele vai somar a sua renda mensal. Tá? E cada
Cada benefício ele tem o seu padrão, a sua renda média padrão. Tá? São 2 salários mínimos, 2,5, 3 salários mínimos, 1 salário mínimo. Então, cada programa ele tem o seu parâmetro. Tá? Então, se você ultrapassar esse parâmetro, você perde o benefício. Mas só por abrir o MEI não perde. Tá? Então, acredito que esses são os 4 pontos. Tá? Também teve a outra coluna ali de vedação, né? Como situações que você não consegue abrir de forma alguma o MEI. Tá? Pelo menos não era para conseguir. E acredito que é isso, eu consegui passar para você bastante informação. Se isso foi útil para você, deixe sua curtida. Nos comentários você pode escrever suas dúvidas para que eu possa fazer mais vídeos, tá? E trazer para você. E claro, não deixa de se inscrever, porque senão você não vai receber a notificação do YouTube que o vídeo que você tanto quer foi pro ar, tá bom? Então, muito obrigado, mete o dedo no like e até o próximo vídeo.